Welcome all the tennis. We are today to speak about the US Open. Olá tenistas, começa hoje o US Open e aqui estou eu com o público. Bom, o público está um bocado silencioso, mas é porque na verdade não vamos ter público nas bancadas. Meus senhores, é um gosto estar aqui convosco. Guilherme, eu e tu voltamos a estar aqui no US Open. Lembras-te quem ganhou o ano passado? Quem ganhou o ano passado? Isto agora já parece uma história foi Nadal antiga. Não, mas qual de nós os dois é que ganhou? Estás a meter isso à baila, foi certeza tu. Não sei. Não me lembro. Quem ganhou o US Open foste tu. Eu ganhei o Wimbledon. Fui eu? Então, é para ver. Que é que tanta vez já nem me lembro de qual é que foi esse. Ficámos. É que neste momento, nós aqui, dos três, Guilherme, tu ganhaste Cincinnati. Mais um, né? Mais um. Vamos ver se é o último da temporada que ganhas. Isto porque temos ainda US Open e temos também Roland Garros. E, portanto, é, sem dúvida, uma temporada atípica. Sim, é uma temporada atípica. Hoje vamos começar o segundo torneio, o segundo grande slam do ano, que é assim algo um bocado estranho, visto que estamos a 31 de agosto, mas vamos lá ver como é que corre o US Open e depois como é que vai correr e em que moldes é que vai correr o Roland Garros. Sim, porque isto, bom, é um podcast ténis, é certo, mas isto do ponto de vista político e daquilo que está a acontecer em França, estão a começar a ser apertadas mais regras de saúde pública e, portanto, vamos ver como é que isto tudo vai acontecer. O campeonato francês está de volta com público, sendo que supostamente o máximo pode estar são 5.000 adeptos, coisa assim de género. Ainda assim, temos transições das coisas. Estamos a ter neste exato momento, portanto, o dia 31 está a ser a terceira etapa da Volta à França, o Tour de France, e temos público nas estradas com a obrigação de estarem com máscaras. Uns estão, outros não estão, por isso, no caso francês, que é aquilo que nos importa aqui para o caso seguinte, que será o Roland Garros, vamos ver com que circunstâncias é que este mês de final do mês de agosto, princípio do mês de setembro, vai ter consequências para Roland Garros também. Mas é isto que nós estamos aqui. É isso, estamos aqui para falar de ténis, não é? Do US Open. Mais nada. Mas cá devíamos falar um bocadinho do Cincinnati, já que acabou. Fala tu, já ganhaste. Não, eu ganhei. Foi sem dúvida um quadro muito aberto. E se já era aberto numa fase inicial, assim que Dominic Thiem perde na primeira ronda, ainda fica tudo mais em... Digamos que havia muita possibilidade de outros nomes não tão importantes poderem aparecer, e como podemos ver, houve um super Raonic que aproveitou aquela parte de baixo do quadro com o principal nome a ir embora, que foi Dominic Thiem, e Raonic apareceu e ninguém estava à espera, com certeza, se tivéssemos falado nisso antes. Esta possibilidade não estava nas nossas expectativas, com certeza. Claro, nós da semana passada estivemos a fazer as nossas apostas e duvido que alguém sequer tenha passado pela cabeça a apostar no Raonic, mas o que é facto é que fez um excelente torneio e fez um bom jogo na final e podia ter tido outro resultado. Sim, sem dúvida. E onde falamos de vários jogadores que eram cabeças de série muito altas a ser eliminados relativamente cedo. Por exemplo, falamos de Dominic Thiem, mas podemos falar também de Zverev, que perdeu com o Andy Roddick. Logo... O Andy Roddick é Andy Murray, mas continua. Desculpa, Andy Murray. Eu vi ontem... Faz anos hoje. É isso mesmo, que fazia anos hoje o Andy Roddick e ficou-me na cabeça. É verdade, Andy Murray, um jogador que provavelmente ninguém estava à espera, que calhou logo relativamente cedo com o Zverev, e se calhar estávamos à espera que Murray fosse embora cedo, mas acabou por fazer um grande jogo. Provavelmente, se calhar, um dos melhores jogos sem dúvida, dos melhores jogos do Masters 1000 Cincinnati deste ano, e uma grande vitória frente a Zverev. E Andy Murray está com tudo agora para o US Open, e ele é um jogador muito experiente nestes níveis. Sim, sem dúvida. Se a experiência diz alguma coisa e vale alguma coisa nestes momentos, o Andy Murray deve ser dos mais experientes ao lado de Djokovic, por isso sem dúvida que isso acarreta outro peso também, mas
outra à vontade para encarar estes momentos decisivos. O Andy Murray fez um jogo excelente, ele chegou contra o Zverev, jogou de forma que eu nunca tinha visto jogar, a atacar muito cedo a resposta, e foi sem dúvida um dos pontos mais positivos do torneio de Cincinnati, foi poder ver um Andy Murray a um nível muito, muito bom. Vamos ver até que ponto é que o ponto de vista físico ele não quebra e ele se consegue manter a um bom nível e a jogar um bom ténis, porque tem tudo para fazer um bom US Open. E estamos a falar de boas exibições em Cincinnati. Temos também a falar de Roberto Bautista Agut. Eu lembro-me perfeitamente quando estivemos aqui há uma semana a falar sobre aqueles jogadores que podiam surpreender e não correr tão bem. Nós falámos sem dúvida de Roberto Bautista Agut por estratégia de apostar alguém outsider junto no quadro de Bautista Agut. Eu e o Cláudio estivemos a falar sobre isso e Bautista Agut acabou por surpreender muita gente. Chegou às meias finais, nas meias finais perdeu naquele jogo muito atípico quando Djokovic é assistido 4 vezes durante o encontro e se calhar Bautista Agut merecia ter jogado a final. Completamente. Bautista Agut, na minha opinião, apesar de Raonic ter feito se calhar ser mais surpreendente, o nível que o Bautista Agut apresentou foi incrível. Eu gostei imenso de o ver jogar. No jogo do Djokovic sinto que merecia ter sido ele a ganhar e realmente teve a jogar a um nível muito, muito bom, muito interessante. Vamos ver como é que vai chegar ao US Open. E se calhar o facto menos relevante do Masters 1000 de Cincinnati foi quem ganhou, Novak Djokovic. Estava toda a gente à espera, mas se calhar mais difícil do que muita gente esperava. O que é que acham? Houve a primeira surpresa no primeiro set, não é? Portanto, quer dizer, 6-1 para o Raonic. Sim. Portanto, foi assim, se calhar foi o primeiro golpe para acordar que o Djokovic teve nestes últimos tempos. Sim, sem dúvida. Quer dizer, ele já tinha tido um jogo muito difícil nas meias finais, mas depois naquela final duvido que alguém acreditasse que Raonic pudesse ganhar o primeiro set e depois Djokovic dá a volta de forma épica e vence o torneio. Mas é o que disseste, que realmente é o dado menos surpreendente e menos, se calhar, relevante que queremos apontar aqui para o Masters 1000 de Cincinnati. Djokovic, que em 2020 está 23-0. É absolutamente incrível. Já lhe perguntaram se seria capaz de acabar o ano com o registro perfeito. Eu não acredito nada, até porque vem o Roland Garros e de certeza que o Rafael Nadal vai jogar e vai estar a um grande nível também. Por isso, nem que seja com outro jogador, mas tendo em conta que poderá vir a defrontar Nadal, não acredito que faça um registro perfeito, mas é 23-0, é absolutamente inacreditável e por isso também por isso tem um grande valor aquilo que ele está a fazer neste momento. Sim, e em termos de resultados não podia estar em melhor forma a entrar para o US Open, no torneio que ele tem tudo para ganhar, visto que nenhum dos Big Three está lá. Dominic Thiem é o maior perigo, digamos assim, mas não teve um Masters 1000 Cincinnati nada positivo, por isso vai ser muito interessante, mas duvido que a vitória fuja ao Djokovic. Sim, acho que sim. E até para lançarmos se calhar o US Open, não sei se querem ir já por aí, mas dizer que nós para as apostas do US Open tivemos em conta este bom momento de Djokovic e já vamos passar a explicar então como é que vamos suceder às apostas. Não sei se querem pegar por aí. Sim, vamos então às apostas e depois de explicar as regras das apostas, trazer aqui os dados históricos, né, que é necessário também nós fazermos, sobretudo as circunstâncias que o mundo está também. Já lá vão perceber. Portanto, aqui a escolha das apostas vai consistir em 4 jogadores, 2 do top 8, 1 do top 16 e o restante fora. Portanto, é isto que nós vamos ter hoje aqui para fazermos as apostas. E antes de irmos às apostas, deixa que eu vos fale um bocadinho de Arthur Ashe, que dá o nome ao corte principal em Flushing Meadows, nos Estados Unidos da América. Portanto, Arthur Ashe foi alguém que morreu com 49 anos. Ele não chegou a fazer os seus 50 anos, portanto, morreu relativamente jovem, mesmo para a época. Portanto, ele nasceu em 1943 e morreu em 1993. Ele marca a história porque é o primeiro e único negro a ganhar o US Open. Portanto, é algo que ainda hoje é um recorde que está ainda por bater, por assim dizer, mas tornou-se também um símbolo naquilo que era as questões das lutas sociais, em que o Arthur Ashe, quando fez uma das operações
ao coração. Portanto, ele teve uma série de cirurgias que teve que fazer. Uma delas teve que levar, portanto, transfusão de sangue. E a história dessa transfusão de sangue é que essa transfusão de sangue trazia HIV. E, portanto, ele ficou infectado devido a essa transfusão de sangue. Facto esse que ele só revela, a família só revela em público em 1992, portanto, um ano antes de morrer. Tanto que a Thresh vai fundar o próprio Instituto para a Saúde Pública e, portanto, a sua fortuna vai ser deixada também aí para o cuidado dos outros. Ganha toda uma outra simbólica o facto de ser negro, portanto, tendo em conta aquilo que são os movimentos que estamos a ter, que influenciaram também o próprio ténis em Cincinnati. Vamos ver que consequências é que isso vai ter no US Open, porque o Cincinnati, tudo certo que à escala neste momento torna-se um torneio importante, é um Masters 1000, mas à falta de outros torneios ganha outra responsabilidade, mas o US Open é um torneio que é visto por todo o mundo, portanto, de uma forma mais massificada do que um Masters 1000. E, portanto, as coisas são tão simples quanto isto. E, portanto, vamos ver se vamos ter fenómenos alguns de racismo até lá, se vamos ter alguma demonstração por parte dos jogadores ou não, mas importa dizer isto aqui. Mais uma nota histórica, dizer-vos de que desde 1975 que o US Open é, até o momento, o único torneio onde o prize money masculino e feminino é exatamente o mesmo. Portanto, desde 1975 que o US Open quis marcar esta diferença da luta pela igualdade. Nós que falamos tantas vezes de questões salariais entre jogadores e jogadoras e, portanto, aqui o US Open já dá muito tempo para esta parte que vem marcando isso o exemplo. E o vencedor só ganha 3 milhões. Por isso. Só, pouca coisa. Mais um bibelô para pôr lá na sala. Enfim. Bom, vamos às apostas. Guilherme, como foste tu que ganhaste a última, és o primeiro a apostar. Mas deixa só primeiro explicar como é que a gente vai fazer estas apostas que vão ser um bocado diferentes e como a ideia foi do Zé, se calhar deixa o Zé então explicar antes de irmos às apostas. Sim, vou explicar. O Cláudio, entretanto, já disse como é que vão ser as apostas, mas é só explicar mais a razão pela qual desta vez vamos escolher 4 jogadores. Nós sentimos que o Djokovic entra mais uma vez como um grande favorito e para evitar que um terço das nossas apostas seja igual, porque no fundo é isso, iríamos todos escolher Djokovic, decidimos acrescentar mais um jogador, até para haver mais algum fator de diferença e também para fornecermos, entre aspas, mais um jogador para as pessoas a quererem acompanhar e é isso. E é a razão pela qual nós vamos escolher 2 do top 8, um do top 16 e outro fora do top 16. Sempre, quando me refiro ao top 16, não me refiro ao ranking mundial, mas sim ao número de cabeça de série. Por isso vamos a isso. Guilherme, queres começar? Sim, então a primeira aposta vai ser igual em todos, de certeza, vai ser Novak Djokovic. E para mim, o primeiro jogador fora do top, dentro do top 8, mas sem ser Novak Djokovic, vai ser Daniil Medvedev. Muito bem. Não vou pelo óbvio Dominic Thiem, porque eu acho que vai surpreender, se calhar não pela positiva. Claro. Cláudio, força. Olha, eu então vou mesmo aqui pela questão da surpresa, porque acho que estar a apostar em Djokovic, enfim, torna-se demasiado óbvio e para mim não quero fazer um bocadinho mais de brincadeira no meio disto tudo. E, portanto, que eu escolho, portanto, mantenho as minhas escolhas também do próprio Cincinnati, escolho Dominic Thiem. E qual é que é o teu segundo top 8? Diz só, assim dizemos todos os dois top 8. O top 8 é Tsitsipas. Ok, muito bem. Eu vou escolher, nos meus top 8, vou escolher Djokovic, como não podia deixar de ser, e vou escolher Bautista Agut, que fez um excelente torneio em Cincinnati e foi uma das surpresas, como já falámos, por isso vou escolher Bautista Agut. Então, o número 1 e o número 8. Exatamente. Vamos aos extremos dos tops. Exatamente. Guilherme. Então, para o meu terceira escolha, que é entre fora do top 8 e dentro do top 16, vou também para o extremo do top 16 e vou de John Isner, que é o cabeça de série número 16, e acho que tem tudo para fazer um bom torneio. É americano, é um jogador muito habituado também a estas andanças, por isso é a minha escolha.
Vamos ver que relevância é que vai ter ser americano num torneio que não é jogado com Não tem público. mas vamos ver. Sim, essa é uma daquelas incógnitas que teremos sempre, porque, e nós já falámos isto várias vezes, da importância do público nas bancadas, quando falámos sobretudo de Medvedev, né, que teve ali uma... Isto foi quando nós falámos na altura, Está a fazer um ano. está a fazer um ano que estávamos a falar e, portanto, a dizermos o quanto a guerra, por assim dizer, que ele comprou com o público, não é? E, portanto, a forma como ele foi se redimindo, por assim dizer, enfim, dessa guerra com o público, que vale o que vale, e, portanto, teve uma boa prestação no final das contas, que é o que é preciso. Cláudio, diz o teu top 16. Está à vista. Este menino aqui. Que eu não estou a olhar para ele. Andrei Rublev. Rublev, número 11. Muito bom. Número 10. O 11 é o Cristiano. Sim, desculpa. Número 10. Acho que tem um quadro interessante e, portanto, é ver o que é que este menino russo consegue fazer. Vais pela irreverência, mais uma vez. Sim. Muito bem. Eu vou também escolher um miúdo. Vou escolher o Félix Aliassime. Acho que não tem estado a jogar lindamente, mas eu acho que tem aqui um quadro relativamente acessível. A principal ameaça para ele não chegar aos, penso que seja 16 avos, será aqui o Andy Murray, que apanha logo, possivelmente na segunda ronda. Mas tirando isso, acho que tem o caminho aberto para chegar aos 16 avos e é também por isso que eu vou escolher. Então, vamos então para o outsider, não é? É, não é? Vamos para o outsider? Sim. Agora é o outsider. Então, o meu outsider, eu vou surpreender tudo e todos. Eu sei que podia escolher 16 jogadores possíveis de cabeça de série, mas eu vou um que é fora do cabeça de série e vou Andy Murray. Ok, então encontramos logo na segunda ronda. Em princípio. É isso mesmo. Muito bem. Cláudio, qual é que é o teu? Claro. Isso eu já sabia que isto ia acontecer. Raonic. Esta é a escolha óbvia. Pois. Não, porque repara, repara aqui uma coisa. Disseste uma coisa, e muito bem, Gui, que é a questão do Rublev e a irreverência. Ou seja, ele, apesar de ele estar melhor posicionado, apesar do Rublev estar melhor posicionado a nível de ranking no Raonic, o Raonic a mim dá mais certezas do que o próprio Rublev. Entendes? Portanto, é aqui mesmo uma estratégia clara de procurar compensar o máximo possível. Isto é engraçado aqui o efeito que as mãos desaparecem de vez em quando. Aí os green screens. Os green screens. Portanto, é nesse sentido, é de conseguir compensar algum desequilíbrio que possa acontecer. E somar, obviamente, mais pontos, porque aqui o que interessa às vezes, podemos correr o risco de nenhum de nós acertar nas apostas e não temos nenhum daqueles que nós dissemos ser o campeão de US Open, não é? Portanto, poderá ser ganhar isto não pela aposta certa de quem ganhou o torneio, mas sim de quem consegue fazer mais pontos. Exatamente. Claro. Sim. E para recordar, o Zé não pode escolher nem o Raonic nem o Andy Murray. Exatamente. Por isso eu estou aqui no draw, porque estava aqui prestes a escolher Raonic, mas tenho de olhar aqui melhor para isto. Eu vou escolher. Se calhar é melhor empatar em tempo enquanto eu olho melhor para aqui. Mas. Eu tenho, vamos falar um bocadinho das escolhas. Eu tenho claramente apostado pela experiência. O Cláudio está a fazer um balanço, tanto apostar na irreverência, como também alguma experiência e algumas apostas mais seguras. Mais certas, sim. O Zé há de fazer a escolha em breve. Vai para o Gasquet, pá. Gasquet é bom. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Não. Eu vou aqui. Eu vou para o Francis Tiafoe. Vou escolher aqui mais um americano. Não tanto pela mesma lógica. Guilherme, eu acho que devíamos ter direito de veto. Direito de preferência. Não, de veto mesmo. De Tiafoe só posso ser eu e o Guilherme a escolher. Está bem. Eu sinto que poderá ter aqui um quadro relativamente interessante
e acho que pode fazer aqui um bom torneio. Vamos lá ver. Achas que passa o Dimitrov? É? Acho que poderá passar o Dimitrov. Mas isso também já é nos 16 avos, não estou em erro. Por isso acho que sim. Acho que sim, acho que vai ser um jogo equilibrado entre ele e Dimitrov e que poderá cair para o Tiafoe. Acho que sim. É muito interessante, sem dúvida. Lá está, por exemplo, o Tiafoe é um jogador um tenista que eu gosto até bastante, mas é alguém que não me traz garantias. Claro. Sim. Atenção, nada contra a tua coisa. Claro. Estou apenas a dizer algo que já dissemos na próxima altura do Millennium Steel Open. E nós vimos o jogo que ele fez contra o Nishioka, ele teve muito a agradecer ao público. Sim, nem sei bem como é que ele ganhou nessa altura, mas enfim. E sobretudo não é o mesmo Tiafoe que chegou à final do Millennium Steel Open. Sim, mas é um Tiafoe que fez um bom jogo contra o Murray. Eu por acaso não vi, mas vi só o resumo e parece-me que o Murray ia jogar tão bem e até teve algumas dificuldades, teve de ganhar em terceiro set, por isso acredito que ele esteja a jogar a um nível suficiente para fazer aqui uma gracita, digamos assim. Sim, e para mim uma das partes mais positivas em termos US Open e Grand Slam é o facto de podermos ver os jogos na Eurosport, canal que não se paga, né? E estamos a falar de jogos que para ver especialmente hoje. Temos uma muito boa notícia, vendo aqui pela calendarização da Eurosport 2, vão dar os jogos de ambos os jogadores portugueses, tanto Pedro Sousa, que vai jogar contra Mitchell Kruger, um americano que é maioritariamente jogador de pares, e o último jogo da sessão deste dia, João Sousa contra Michael Moe, outro português, e contra outro americano também, e que para bem dos adeptos portugueses vão dar ambos os jogos na televisão, na Eurosport 2, o que é uma excelente notícia. Exatamente. E se calhar agora também falar um bocadinho dos portugueses, daquilo que vai ser o quadro. Eu acho que em termos de primeira ronda, acho que até correu bastante bem o sorteio. Acho que tem os dois ténis para vencer cada um dos jogadores. Vamos ver em que condições físicas, sobretudo físicas, é que vão chegar cada um deles. Eu relembro que o Pedro Sousa, por exemplo, aqui nos quadros que foram jogados em Portugal, organizados pela Federação Portuguesa de Ténis, teve bastantes dificuldades físicas. Eu já não lembro em que torneio é que foi, mas lembro que ele andou absolutamente agarrado ao gêmeo esquerdo e isso vai ser, vamos lá ver em que ponto é que está, até se esta paragem foi positiva ou não para ele. E por outro lado, João Sousa é sem dúvida a parte da forma, né? Em termos de resultados não têm sido nada positivos em 2020. Vamos ver se é no US Open que ele consegue dar a volta contra um jogador também americano e já com alguma experiência. Vamos lá ver. É isso. Acho que tiveram um sorteio bastante agradável para a primeira ronda. Depois, a partir daí, vai ser bastante difícil, visto que previsivelmente o Pedro Sousa apanha Carreño Busta e o João Sousa poderá apanhar Jan Lennart Struff. Por isso vão ter jogos de segunda ronda já um pouco mais difíceis, mas era bom que tivéssemos dois portugueses na segunda ronda. Sim, se formos falar de qualidade, eles têm qualidade de ténis suficiente para ganhar estas primeiras rondas. O que realmente é que não estão em momentos de forma nem física, nem de resultados, e mesmo, se calhar, muito provavelmente psicológica, e se calhar não é o melhor palco para voltar a esses bons resultados. Mas vamos ver, pode ser que se cedam e sem dúvida é o que a gente espera, que façam bons jogos e que passem à segunda ronda. A segunda ronda duvido tenham alguma possibilidade, mas já lá chegar já era muito positivo para os nossos jogadores portugueses. Claro que sim, sem dúvida. Sim, é mesmo isso. Eu há pouco estavas a dizer que a tradição de 1975 de ser o salário igual, enganei-me no número, confundi com outra data, a data correta então do salário igual, ou do prémio igual, do prize money, é 1973, não 75. 75 fiz confusão porque é a partir de 1975 que o US Open passa a ser o primeiro Grand Slam com sessões noturnas. Isto compreende-se porque estamos numa época em que a televisão começa a ganhar cada vez mais palco e as pessoas começam a assistir cada vez mais, portanto, os direitos televisivos, e, portanto, sabemos que existem horários que têm que ser equilibrados para garantir uma maior audiência global naquela hora.
e portanto o US Open dá provas disso, não é? Portanto, nós temos sempre aqui um handicap de 5 horas, portanto são sempre mais 5 horas ou menos 5 horas em Nova Iorque, mas são sempre, estão aqui neste lado em Lisboa, são 5 horas a mais do que está a acontecer, então nos Estados Unidos da América, e portanto por isso nós temos aquelas sessões que se estendem madrugada dentro, que às vezes o pessoal que quer ir trabalhar na segunda-feira torna-se um pouco mais difícil de acompanhar a final. Mas enfim, é uma vez no ano, até que se volta a repetir o Open da Austrália, que também tem uns horários mais ou menos similares. Exatamente. Portanto, vamos ver como é que esta prova vai correr, não é? Portanto, vamos ver o que é que surpresas vão nos trazer, o que é que não vai trazer, e, enfim, será aqui também para vermos como é que o fator público vai pesar ou não vai pesar. Sim. O fator não público, diria eu. Sim, neste caso é não público. Neste caso é o não público. E podemos também dizer que vamos fazer um acompanhamento um pouco mais em cima do acontecimento do que é habitual. Temos planos para fazer ronda a ronda, certo? Exato. Sim, vamos ver, tendo em conta também a disponibilidade de cada um, mas vamos tentar, acima de tudo, vamos tentar ser mais regulares durante estas 2 semanas. É isso, porque isto é um próprio torneio mais atípico, né? Portanto, coisas muito mais rápidas a acontecer, e portanto assim fazemos, e manter a mesma coisa para Roland Garros, portanto fazer aqui o compromisso já para Roland Garros, que muitos já estarão com a cabeça lá, e até porque será o último grande slam da época, será Roland Garros, não o US Open como é habitual, e depois vamos ver que outros torneios é que vão haver que se façam, mas de resto os 2 grandes focos da temporada de ténis esgotam-se no mês de setembro. Sim, e aliás, acima de tudo, até há vários jogadores que não vieram para o US Open a pensar mesmo no Roland Garros, já para não falar de Rafael Nadal, que é o porta-cartaz do Roland Garros. Sim. Claro, sem dúvida, porque fazer a mudança de piso rápido para terra batida em tão pouco tempo não é fácil, e ainda para mais as condições do US Open costumam ser bem mais rápidas do que o habitual, mesmo para piso rápido, por isso vamos ver. Sim, e então este ano que nunca teve tão rápido o piso em US Open, o que já foi algo criticado quando foi o Masters 1000 Cincinnati, mas que foi jogado também em Flushing Meadows, e está muita gente a dizer isso, e nunca teve tão rápido. Pois, vamos lá ver. Por isso vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante ver a mudança depois daqui para Roland Garros. Em 2 semanas vamos passar do piso rápido para terra batida, o que vai ser no mínimo interessante. Sim. E acham que isso pode comprometer, fazendo aqui um mini debate, muito rapidamente também, se acham que isso pode comprometer a prestação daqueles que têm estado a fazer a temporada e jogos e torneios de piso rápido, se vai comprometer a sua adaptabilidade em terra batida? Por exemplo, o caso de Dominic Thiem, que, enfim, será eventualmente o sucessor natural de Rafael Nadal, se ele está a fazer eventualmente uma má prestação até ao momento em piso rápido, se quando chegar a Roland Garros muda o chip, ou se, como já estava a jogar mal, se vai continuar a jogar mal. Assim, comprometer, não tenho dúvidas nenhumas que vai comprometer. Acho que ninguém diz que este US Open e esta temporada de piso rápido não vai afetar a forma como os jogadores vão chegar a terra batida. Vamos ver até que ponto é que cada um sabe reagir a isso e cada um sabe adaptar. Em relação ao Dominic Thiem, é um especialista em terra batida. Eu acredito que consiga fazer a mudança até de forma mais ou menos fácil, até porque ele não tem só jogado piso rápido. Vimos, por exemplo, o Adria Tour, que foi jogado em terra batida, e de certeza que onde ele ficou infectado. Sim, exatamente, e de certeza absoluta que lhe deu algum andamento de terra, e de certeza que ele treinou em terra e tudo isso. Por isso vamos ver, acho que não se vai sentir tanto em Dominic Thiem como se sentirá noutros jogadores. Sim, e hoje em dia o trabalho é tão bem feito, as equipas técnicas há tanto estudo e tanto trabalho feito nesse sentido. Duvido que, obviamente, que pode influenciar sem dúvida a prestação de muitos jogadores, mas estes jogadores de topo duvido que seja isso que faça a grande diferença. Mas que lá está, Rafael Nadal chega fresco e chega completamente focado
Roland Garros e duvido que não ganhe também, mas isso depois logo temos tempo para falar sobre isso. Temos tempo para falar sobre Sim, por isso que eu disse, era apenas um mini debate, uma curiosidade Sim. de pensarmos nisto. Bom, meus senhores, não sei se vocês têm algo mais a dizer. Não, acho que vamos guardar-nos para outro episódio. Isso mesmo. E vamos acabar o nosso episódio quando os primeiros jogos do dia vão começar. Então agora a iniciar os jogos os primeiros jogos do US Open 2020 e é isso que a gente quer, que vamos estar cá então no final da primeira ronda para analisar e ver se há muitas surpresas num torneio que pode haver e muitas surpresas. Sim, sem dúvida. Podem esperar muitas surpresas, até porque muitos jogadores não fizeram Cincinnati e outros não têm tanta rotação de ténis. Poderá haver, mais uma vez, tantas surpresas como houve em Cincinnati. Mas vamos aguardar para ver. Muito bem, vocês ficam desse lado. Eu vou aqui ter com o meu amigo William, que está ali à minha espera, com um bucket de KFC. Portanto, na América temos de nos comportar como os americanos e, portanto, é assim mesmo. Portanto, maltinha, obrigado por estarem desse lado. Despeço-me de vocês com aquela amizade. E já sabem, peguem na vossa raquete e joguem em segurança e desinfetem sempre o vosso material de desporto. Já sabem, aqui sempre, no Troca de Bolas. Um abraço a todos.